Se você deixa, não espere jamais que essas pessoas tenham uma conduta honrada. Nunca elas vão ter. Nunca. São psicopatas mesmo. Eu não estou brincando, isso não é força de expressão. Porque hoje em dia é a moda usar a palavra psicopata como insulto. Eu não uso essa palavra como insulto. É uma patocracia mesmo. No sentido estritamente técnico, científico do negócio. Quando digo que são psicopatas, é porque são psicopatas de fato, está entendendo? E a sua conduta mostra isso de maneira inequívoca. Né? Então, vamos dizer, essa capacidade de mentir, e pego na mentira onde ainda insiste, digo, isso é caracteristicamente psicopático. Né? Não tem mais como esconder isso aí. Então, se você sabe que está lidando com um psicopata, não tem por que você ficar chocado ou magoado porque ele te sacaneou, porque ele está lá para fazer isso mesmo. Então, o erro é nosso de tratar essas pessoas como se fossem seres humanos normais. Presta atenção, pessoas como Lula e Dilma, não é que eles são esquerdistas, não é que eles são comunistas, são pessoas obscenas, meu Deus do céu. São pessoas que não podem ser mostradas em público. Hein? Não pode esquecer, o Lula é o homem que disse que tem saudade do tempo que os meninos comiam cabrita no Nordeste, comiam por via vaginal. Hein? Eu não sei porque ele não falou dos bodes, mas falou só das cabritas, discriminação sexual. Hein? Bodofobia. Pois se gaba de ter tentado estuprar um companheiro de cela. Seja verdadeiro ou falso, um homem público que fala uma coisa dessa tem que ser escorraçado da vida pública imediatamente. Agora, você está mostrando essa coisa em público, se você aceitou isso uma vez, você já se suicidou, porra. Pois é, não, uma coisa que seria assim, de você ter depressão do seu fórum íntimo, vira uma ostentação no foro público, né? Claro. Então é uma coisa muito perversa, né? Muito pervertida. Então, mostra a sua feiura. Com orgulho. Dela, você está entendendo? Então você... Agora, sabe de uma coisa, Olavo? Eu li o livro do Lobachevsky. Eu acho o seguinte, quanto ao psicopata, quanto ao trato, o que mais desarma o psicopata é a fleuma. Sim. Você teve assim, olha, cara, você não, eu sou imune emocionalmente à sua pressão. Eu acho que eu tenho percebido isso. Eu acho que ainda vou escrever um livro sobre o diário desse tempo que está passando aqui. Que eu percebo que a fleuma, o blazer, a imunidade emocional é uma coisa fundamental para se tratar com o psicopata. O psicopata não consegue perde as arestas, a palpabilidade do inimigo. E eu acho que isso a gente tinha que incutir nas pessoas, não ter medo do PT, não ter medo de lutar, não ter medo das ameaças dele, porque esse não ter medo aniquila a pressão que eles empreendem em relação às pessoas normais. Eu acho isso, sabe? Eu tenho sentido muito isso. Assim, a fleuma é a pior arma psicopata. Você ficar assim, sim, ok, sabe? E na verdade é o seguinte, isso é muito genuíno. Eu realmente não consigo me intimidar com eles. Aí eu não consigo fazer nada contra ele. Eu te digo, a partir do instante que uma boa parcela da humanidade perdeu a esperança da outra vida, perdeu a esperança celeste, se criou imediatamente como substitutivo a esperança de um paraíso terrestre. Então, o paraíso daquilo que o Eric Voegelin chama a fé metastática. A fé metastática é o seguinte: você acredita que num momento vai dar um estalo e tudo ficará mais belo. Haverá assim, a felicidade universal, o amor universal. E os comunistas, eles encarnam isso. Então as pessoas têm medo de destruir os comunistas porque vai destruir a ilusão delas mesmas. Vai destruir a sua fé metastática. Vai destruir a sua ilusão do paraíso terrestre. E as pessoas não querem perder, elas se apegam a isso desesperadamente. Porque elas têm medo da morte. Você tá entendendo? E não creem na outra vida. Não creem em Deus. Então, se você não crê em Deus, você vai ter a fé metastática, meu filho. Você vai acreditar. A expressão tudo será mais belo, a expressão do Antônio Gramsci. De repente vai fazer plique, né? E tudo será mais belo. Isso não existe, isso é uma mentira, isso é uma ilusão. Tá certo? Você vê, isso serve para quê? Para deprimir nas pessoas o impulso da caridade. Por que nós precisamos ter caridade para com o próximo? Porque o próximo sofre, porque o mundo é mau e triste. E por isso mesmo nós temos que ter a caridade, e a caridade é a única coisa bela que existe na Terra. Você está entendendo? O mundo... É cuidar dos outros, né?
O mundo é mau e é feio, e é por isso mesmo que precisamos amar o próximo. Porque se tudo estivesse resolvido, tudo tivesse as mil maravilhas, você não precisa ter caridade alguma, meu filho. Então, Deus nos coloca aqui para salvar nossa alma, não para salvar a sociedade. Não para fazer da terra um paraíso. Deus não quer que a gente faça um paraíso, ele já fez para nós. Você está entendendo? Então ele quer salvar as nossas almas. Então, ele diz, eu ponho vocês num mundo onde vocês vão sofrer. Na terra vocês vão sofrer. E por isso mesmo, amai-vos uns aos outros. Ajudai-vos, socorrei-vos. No meio da maldade e da feiura. Agora, em vez disso, as pessoas dizem, não, vamos parar com a caridade, porque no futuro tudo será mais belo. Então você troca a caridade efetiva, o amor que você tem ao ser humano concreto, por um amor hipotético, um amor universal hipotético futuro. E isso... Pela benevolência universal. E isso hipnotizou as pessoas, então elas não querem perder essa ilusão. E por isso mesmo, tem horror de ver a maldade dos comunistas. Você vê, na Alemanha, quantas pessoas inocentes não acabaram até pagando pelos crimes dos nazistas. Eles puniram os nazistas e puniram mais um monte de gente inocente. Quantos pagaram pelos crimes dos comunistas? Ninguém. O pessoal tem medo de tocar nisso aí. Porque se você for ter um horror do comunismo, você vai ter que perder a ilusão, vamos dizer, da felicidade universal. E ver, nós vivemos... E essa coisa, isso daria um puta estudo, né, Olavo? Essa impermeabilidade crítica ao comunismo por décadas e décadas e décadas. Como é que as pessoas ainda são capazes, como o Jô Soares falou que é capaz de beijar a mão do Fidel Castro, porque era carismático. Beijaria o cu do Fidel Castro, meu Deus do céu. Beijaria o cu, chuparia a pica. Ora, faria qualquer coisa pro Fidel Castro. Eu não consigo entender isso. Atualmente, com todos os recursos que nós temos de informação, você botar a camiseta do Che Guevara e sair impunemente na rua achando que você está abafando, de uma falta de higiene existencial. Nós sabemos que nós vivemos num mundo mau, difícil, pesado e triste, nós temos que nos ajudar uns aos outros, amar aos outros, aos próximos como a nós mesmos. Porém, se nós estamos aqui lutando pela felicidade universal futura, eu estou dispensado de ser bom agora, porque tudo será mais belo no futuro. Porque tudo está enquadrado no futuro, né? Claro. Tudo acontece no futuro, né? É aquele negócio que dizia amar impessoalmente a humanidade. Como amar impessoalmente? A humanidade se constitui de pessoas. Você está deixando de amar as pessoas para você amar uma abstração hipotética que não vai acontecer. Então você está se isentando do dever moral de amar o próximo, porque você ama uma hipotética humanidade futura. E ninguém quer perder essa ilusão, porque esse é o Deus que sobrou. Você está entendendo? Tem aquela coisa que o Nelson Rodrigues falou, que é uma coisa que é absolutamente precisa, de dizer que o esquerdista é um amputado transcendental, né? O materialista é um amputado transcendental. Eu acho que você simplesmente não conviver com a transcendência, para um artista, para uma pessoa, para qualquer pessoa normal, você perde, eu não sei nem quanto medir a sua perda de qualidade existencial. Mas assim, se você perde a noção de transcendência, você é um amputado. Qual é o ideal comunista? O Gramsci dizia a completa terrestrialização do pensamento. Ou seja, essa pedestres, né? Do nosso pensamento e da nossa imaginação. Não pode pensar nada para além disso. Então, daí o que sobra? Sobra a aposta nessa felicidade universal futura. E isso vira o Deus, vira o culto, isso vira o emblema da bondade. Então fica aí essas pessoas que são malignas, que são mentirosas, que são falsas, posando de santa. E gostam a malignidade dando espaço para o mal do presente, né? Teve o Freixenet falando, Leonardo Boff, Jô Soares, eles falam num tom doce. Tá? Mas é aquela doçura do demônio mesmo, você tá entendendo? Falso. E vem com falsa promessa, pô. Então, mas as pessoas que estão observando isso, elas têm medo de perder essa ilusão e por isso mesmo não querem ver o horror do que os comunistas fazem. Por isso mesmo que na verdade, o nazista pelos crimes dos comunistas, que são 10 vezes maiores que os dos nazistas. Pois é, o nazista ele era aquele inimigo do Tomix, né, com aquele bigode refilão, a imagem do mal explícito.
E o comunista tem uma coisa subreptícia, muito mais maligna e muito mais contaminante. Veja, Né? o nazismo nunca prometeu um futuro melhor para a humanidade. Prometeu para os alemães. Então fazia tudo de bom para os alemães e o resto foda-se. Então é evidente que essa proposta não tem atrativos para o resto da humanidade. É muito sedutora. Sedutora. Fala, porra, é só para os alemães e nós vamos tudo tomar no cu? Vamos. Então, quem é que vai gostar de uma merda dessas, tá entendendo? Agora, o comunismo não, é para todos. Tá? Então o comunismo é muito mais sedutor, infinitamente mais sedutor. Do mesmo modo que o nazismo foi sedutor para os alemães, o comunismo é sedutor para toda a humanidade. Do mesmo modo que o Hitler enganou os alemães, os comunistas enganam a humanidade inteira, porra. Mas assim, devia ter um estudo, eu acho que eu me seduzo às vezes, pensando, se eu fosse um cara, é porque não é na minha área, mas assim, deve ter uma bibliografia vasta em relação a isso, mas poderia ter um estudo mais aprofundado de como existe essa impermeabilidade, como é que é chique, por que é chique uma coisa tão cafona, como é que é chique uma coisa tão miserável, por que os artistas aprovam, né? O símbolo do bem e da beleza é esta felicidade universal futura, é a paz perpétua de que falava o Kant. A benevolência universal. Né? Na terra tereis aflições, disse Jesus. Né? Até o último dia teremos aflições. Não haverá a felicidade universal. Não haverá nunca. E por isso mesmo nós temos que ter amor ao próximo. O próximo está sofrendo, ele está lá aleijado, ele está pobre, ele está doente, nós precisamos socorrê-lo. Por que precisamos socorrê-lo? Porque o mundo é uma merda, porra. Se o mundo fosse bom... Nós estamos todos nesse barco. É o que dizia o Chesterton, eles querem fazer um regime tão maravilhoso que ninguém vai precisar ser bom. É verdade. É verdade. Ninguém precisa ser bom porque você já tem uma benevolência que é uma redoma, né? Redoma, claro. Então é por isso que as pessoas ficam desarmadas perante o comunismo. Porque deram a ele uma autoridade profética, religiosa. Ele representa o bem da humanidade. Quando não existe o bem da humanidade, só existe o bem da pessoa humana concreta, meu Deus do céu. Na verdade, o comunismo é uma religiosidade pedestre. Faz uma experiência. Quando chega um pobre pedindo esmola para você, fala, me dá um dinheiro para eu tomar uma pinga na esquina. Fala, não vou dar dinheiro para você porque eu vou contribuir para a campanha do Viva Rio. Você está linda da sua benevolência, né? Vê se ele vai ficar contente com isso. Ele sabe que você está sacaneando ele. E se você dá dinheiro para o Viva Rio, eles vão gastar tudo. Tá? Paga conta de telefone, paga o funcionário, paga a condução, paga mais isso, paga mais aquilo. No fim, sobra um tiquinho para dar para os pobres. Então é melhor se dar direto para o pobre, porra. Se eu dou 10 reais para o neguinho beber de pinga, ele vai beber 10 reais de pinga. Inteirinho, até o fim. E dizer, mas ele vai beber com o dinheiro. O dinheiro é dele, porra. Eu dei para ele, pode enfiar no cu se ele quiser. O dinheiro é dele. Tem que respeitar a propriedade dele. Eu acho que também tem uma outra coisa que eu sempre questionei, eu acho que eu cheguei a uma conclusão, é a benevolência pessoal, que é a caridade, ela entra em contato com uma coisa muito importante que você perde na benevolência universal, que é o afeto. Claro. O afeto direto, é a empatia, é a misericórdia, é a compaixão, é olhar o outro. Por isso, por exemplo, às vezes eu queria escrever artigos, Olavo, sobre a intemperância das pessoas no supermercado. Às vezes você está com um carrinho, a pessoa te dá uma fechada, sabe? São coisas que são mínimas detalhes do cotidiano que desvendam essa falta de empatia que a vida da cidade propiciona às pessoas. Mas não é cidade em geral, não, Lobão. Vem aqui na Virgínia, você vai ver o que é a benevolência, o que é a polidez, o que é ser humano, você está entendendo? Aqui ninguém passa na frente do outro, não, você está entendendo? Aqui todo mundo se movimenta na rua. E se você precisa de alguma coisa, sempre tem gente para ajudar. Quer dizer, essa aqui é uma sociedade civilizada. Os caras absorveram profundo. Aqui todo mundo é cristão, meu Deus do céu. A lei da gentileza, né? Porque eu lembro, Olavo, que eu estava em Los Angeles, eu fiquei embevecido. O trânsito, as pessoas andando a 20 por hora no trânsito, e assim, chegava um cruzamento, naturalmente, o cara que chegava primeiro, o outro parava. Aí eu perguntei até para o guarda, falei, mas isso aí, não existe uma lei implícita, que é a lei da gentileza.
o primeiro sempre tem preferência. Aí eu vi no trânsito aqui no Rio, em São Paulo, em qualquer lugar, é uma batalha campal, os caras jogam um para-choque em cima de você. Então isso é uma coisa que é muito localizada, né, Olavo? Eu botei 3 estatísticas hoje no meu Facebook. O brasileiro está entre os povos mais assassinos do mundo, está lá a estatística. Está entre os povos mais burros do mundo, está lá a estatística. E está entre os povos menos generosos do mundo. O brasileiro não dá nada para ninguém. Né? Aqui nos Estados Unidos, todo mundo faz trabalho voluntário, todo mundo contribui. Eu recebo diariamente 20 pedidos de contribuição, atendo os que eu posso. Aqui é normal você ajudar o próximo. Isso não entrou ainda no Brasil, e nos últimos 30 ou 40 anos se perdeu um pouco o que tinha. Esses caras estão descristianizando o Brasil. Né? Então, apelando para todos os mais baixos instintos. O sujeito tem um desejo sexual, o desejo sexual dele é a coisa mais sacrossanta do mundo, ele põe isso acima de tudo. Você já parou para... Que é uma coisa mais perversa do que você atrair as pessoas, seduzir as pessoas pelo seu desejo sexual? É o cérebro reptiliano, é o reptiliano, né? O cérebro reptiliano. É assim, claro. Você não tem um filtro, né? Claro. Uma política que é voltada para o desejo sexual é a coisa mais perversa que pode existir, porque desejo sexual todo mundo tem, todo mundo é fraco, e a maioria vai cair mesmo. É o que eles falavam nos anos 60, a teoria da livre circulação do prazer, livre circulação do desejo. É verdade. Esse é um dos aspectos da felicidade futura. Todo mundo vai comer todo mundo. Deve ser problema, mas vamos comer até eu? Ah, não, não vamos falar disso. Entendeu? Pois é, a gente é sexy também lá, involuntariamente. Como é que vai se fazer? Né? Todos os cus serão propriedade pública. Cu privado, nada, nunca mais, né? Nada. E os caras acham que, para alguns, isso é felicidade. Né? O cu dele ficar exposto em público, para todo mundo comer, para alguns é felicidade, mas eu garanto que para a maioria não é, não. A gente não quer isso. Socializado. Socializado, pois é.